Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado também para quando o indivíduo faz exercício, principalmente à noite, quem tem diabetes, tomar cuidado aí para não ficar fazendo depois hipoglicemia durante a madrugada. Porque aí o que acontece? Faz hipo durante a madrugada, consome lá alimentos com carboidrato, junta com a glicose que foi liberada do fígado e acorda no outro dia de manhã com hiperglicemia. E aí o que acontece? A pessoa se assusta com esses episódios, começa a achar que o exercício não é uma boa para ele, e aí isso naturalmente impacta aí o nosso trabalho como profissional de educação física. Meu nome é Roberto Doro, eu sou personal trainer para pessoas com diabetes e eu ensino você, que é profissional de educação física, a adaptar o exercício ao diabetes e apresentar o resultado positivo já na primeira aula. Uma outra situação que a gente tem que tomar cuidado com essa questão do efeito rebote ou da resposta da glicemia ser contrária ao que a gente quer, que é geralmente diminuir a glicemia, é também a gente ficar atento ao horário que esse indivíduo com diabetes, que o nosso aluno com diabetes, está vindo para treinar. Porque quando se treina no início da manhã, a gente sabe que no início da manhã isso é fisiológico, independe do indivíduo ter diabetes ou não, a nossa resistência à ação da insulina é maior. Então existe uma maior resistência à ação da insulina, mesmo em quem não tem diabetes. E aí o que acontece com esse indivíduo? Quem não tem diabetes vai treinar tudo bem, tem uma maior resistência da insulina, o pâncreas produz um pouquinho mais de insulina lá e resolve a situação. Agora, para quem tem diabetes, já tem uma deficiência com relação ao aproveitamento da insulina, para quem tem diabetes tipo 2, ou mesmo quem tem diabetes tipo 1, aí não tem que aplicar exogenamente a insulina. Então, muitas vezes o que acontece? Nesse momento de maior resistência à ação da insulina, pode acontecer desse indivíduo chegar, às vezes, com glicemias até bem baixas já para fazer o exercício, e o profissional de educação física fica preocupado, dá um exercício com uma maior intensidade lá para ele, e acaba, muitas vezes, deixando esse indivíduo hiperglicêmico. Porque aquele valor aparentemente mais baixo, quando ele chegou para começar o exercício, ele está indo dali para cima, por conta da resistência aumentada à ação da insulina, que é um fator aí fisiológico para a gente aí no período da manhã. A resistência à ação da insulina, ela naturalmente diminui no período da tarde e diminui mais ainda à noite. Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado também para quando o indivíduo faz exercício, principalmente à noite, quem tem diabetes, tomar cuidado aí para não ficar fazendo depois hipoglicemia durante a madrugada. Porque aí o que acontece? Faz hipo durante a madrugada, consome lá alimentos com carboidrato, junta com a glicose que foi liberada do fígado e acorda no outro dia de manhã com hiperglicemia. E aí o que acontece? A pessoa se assusta com esses episódios, começa a achar que o exercício não é uma boa para ele, e aí isso naturalmente impacta aí o nosso trabalho como profissional de educação física. Que a gente tem que entender que quem tem, claro que o nosso foco aqui do canal é falar sobre as pessoas com diabetes, mas o indivíduo que você trabalha, por exemplo, com populações especiais, o indivíduo que é hipertenso, o indivíduo que tem hipotiroidismo, não importa, hipertrigliceridemia, interessa a alteração que ele tem, metabólica, ele precisa fazer exercício como parte do tratamento dele. E é muito importante que a gente consiga ter resultados positivos para evitar que esse nosso aluno, que tem um problema crônico, que precisa do exercício como parte do tratamento, abandone o tratamento por conta de efeitos adversos do exercício físico que não foram controlados. Então, o detalhe é a gente ficar bastante atento com isso, do efeito rebote, né, do exercício, no pós-exercício, normalmente, a gente tem que lembrar que a maioria das vezes ele vai acontecer sim por um erro na compensação com carboidrato desse nosso aluno com diabetes. Então, primeiro, evitar que o nosso aluno com diabetes faça episódios de hipoglicemia, principalmente aí durante o treinamento, ou mesmo após o treinamento, que é muito comum o indivíduo chegar lá com glicemias, né, no início lá do treino, o profissional de educação física não ficar atento aí ao efeito do medicamento e à alimentação que ele fez, faz lá o treino, no final do treino ele está com uma glicemia com 120, por exemplo, de glicemia. Então, tá bom, mas só que tá 120 indo para baixo. Porque a gente sabe que no pós-exercício que a gente tem o EPOC. Então, naquele momento, ainda vai continuar captando glicose ali. O exercício, ele tem esse efeito agudo que impacta diretamente na glicemia e também esse efeito ele é duradouro, porque sensibiliza os receptores de insulina,
e esse efeito de sensibilização do receptor de insulina, ele vai durar no mínimo 24 horas. Isso aí, quando o indivíduo começa a treinar, que ele tem lá diabetes e não está sem treinar e começa a treinar, esse efeito ele pode durar até 72 horas. Então, muitas vezes ele faz exercício hoje, daqui o dia de amanhã, no outro dia, ele ainda está correndo o risco de fazer hipoglicemia. Isso pode acontecer. Para quem treina já com mais frequência, a gente pega sempre como referência 24 horas. Então, isso realmente acontece. Esse efeito de faz o exercício, diminui a glicemia, deixa sensível o receptor de insulina, então mesmo que tenha menos insulina, continua captando glicose lá mais rapidamente. E esse efeito crônico do exercício ajuda muito a fazer com que o nosso aluno com diabetes fique mais tempo com a glicemia no alvo. Então fique mais tempo lá com glicemias abaixo de 180 e acima de 70. Isso aí impacta diretamente na hemoglobina glicada. Então, a chance desse nosso aluno com diabetes ter aí uma hemoglobina glicada com menor que 7% de glicosilação aumenta bastante. E isso aí é um bom tratamento para o diabetes. Uma outra situação que eu acho que é importante a gente lembrar aqui é com relação à questão da velocidade com que a glicemia, essa variação na glicemia, e qual é o impacto disso na saúde do nosso aluno com diabetes. Por que é tão importante a gente evitar esse efeito rebote na glicemia do nosso aluno com diabetes? Porque já existem vários trabalhos publicados mostrando que quando se tem um episódio de hipoglicemia e num curto espaço de tempo, que é o que normalmente acontece, quando compensa aí com carboidrato, essa glicemia aumenta demais, e ela aumenta, né, passando de 180, aí fica lá hiperglicêmico depois por horas, isso tem uma relação direta com as complicações microvasculares. Quais são as complicações microvasculares mais frequentes no diabetes, né? Principalmente aí no diabetes tipo 1? A retinopatia diabética e a nefropatia diabética. Então, a retinopatia diabética ela tem uma relação direta com essa variação. E uma coisa que a gente precisa entender, para quem não tem diabetes, a glicemia ela sempre vai ficar como valor de homeostasia em torno de 100 mg por decilitro. E na pós-carga, mesmo você comendo um pudim inteiro, essa glicemia ela não vai ultrapassar 140 mg por decilitro. Ela vai chegar no máximo até 139. Então vamos pegar como valor limítrofe aí 140, e se a média é normalmente a homeostasia é em torno de 100, então de 100 a 140 você tem uma variação de 40 mg por decilitro. Agora, no indivíduo que tem diabetes, hoje se fala da glicemia no alvo, glicemia do alvo vai do valor de 70 a 180. Então, quer dizer, são 110 miligramas por decilitro de variação, que já é uma variação grande quando a gente compara com o que é fisiológico, para aquele indivíduo que não tem diabetes. Mas mantendo nesses valores, a gente consegue sim ter aí um bom tratamento do diabetes e diminuir as complicações crônicas do diabetes. Mas, quando se, mesmo através do exercício, nosso aluno com diabetes fica aí fazendo muito esse efeito, vindo treinar e saindo com a glicemia mais alta, por exemplo, né? Alta que eu falo é com valores acima de 180 mg por decilitro, que caracterizam um episódio de hiperglicemia. E se ele chega, por exemplo, com 110 de glicemia para treinar e sai com 220, quer dizer, você está fazendo com que esse tempo de aumento na glicemia num curto espaço de tempo, isso certamente impacta nesse risco do indivíduo ter aí, por exemplo, retinopatia diabética. E muitas vezes, se ele já tem, se expondo a essa situação, a tendência natural é que haja um agravamento. Então, para a gente finalizar aí o conteúdo dessa live, né, exercícios de diabetes, com relação a esse efeito rebote da glicemia, né, principalmente aí no treino, né, no pós-treino, na glicemia do nosso aluno com diabetes, quando a gente vai dar aula para essa pessoa com diabetes, evitar ao máximo que ele faça hipo. Se ele fizer hipo, cuidado na hora de suplementar com carboidrato. Coloca ele para sentiu mal lá, não passou bem, mede a glicemia. Confirmou que ele está fazendo hipoglicemia, suplementa com carboidrato. E se ele não estiver se sentindo bem, dá um tempinho ali até ele dar uma melhorada. Então, espera ali uns 15 minutos, 20 minutos, mede de novo a glicemia desse indivíduo. Não aumentou ainda, não está acima de 100 mg por decilitro, então consome de novo mais um pouco de carboidrato. Tudo isso tem que ser feito. Agora, muitas vezes o indivíduo está fazendo hipoglicemia, mas
ele está se sentindo bem ainda. Então, pode sim, de repente, mede a glicemia para esse indivíduo, confirmou a hipo, suplementa com carboidrato e continua fazendo o exercício. Isso aí é bastante frequente acontecer com quem tem diabetes. E não se assuste, é assim mesmo que a coisa funciona. O detalhe é, vai parar de fazer exercício, quer dizer, vai interromper no caso da pessoa estar se sentindo mal. Que foi o que eu falei. Como a gente está fazendo exercício, o sistema nervoso autônomo simpático é o que está à frente naquele momento do exercício, no momento de estresse, consequentemente, a sinalização para a hipoglicemia ela fica diminuída, ela fica atenuada. E aí, muitas vezes, se identifica episódios de hipoglicemia quando já está fazendo uma hipoglicemia mais grave, com valores lá menores que 50 miligramas por decilitro. Então, nesse caso, precisa sim de uma suplementação um pouco maior de carboidrato, principalmente se esse indivíduo não estiver se sentindo bem. Mas isso é bastante importante aí a gente tomar cuidado como profissional de educação física e evitar que nosso aluno faça aí hipoglicemia, principalmente por essa, primeiro, a relação que existe com as complicações microvasculares, segundo, a questão do esse efeito que ele tem de mal-estar da glicemia, né, da hipoglicemia, ele perdura porque tem uma alteração sistêmica, isso aí dura horas, então é algo também que é perigoso para o nosso aluno com diabetes, e também impacta no resultado do nosso trabalho como profissional de educação física. E lembre-se, exercício é tudo de bom para quem tem diabetes.